Maternidade real e os seus desafios. Vou começar com a teia da sobrecarga. Carla respira fundo, passa a mão pelos cabelos, alonga os braços na cadeira confortável de gerente de banco. Desde o início do expediente, divide-se entre a tela do computador e o telefone que toca continuamente, com clientes querendo te dar dúvidas, aplicar e resgatar dinheiro, né? E entre um cliente e o outro, ligar para casa para saber se a febre da menorzinha já baixou, se não, ligar para o pediatra para saber se mantém a medicação. E a hora do almoço, vai para o espaço outra vez. É um acúmulo de tarefas interminável. Mal dá tempo para ir ao banheiro, mais um dia de suco e sanduíche. Final do expediente, reunião de gerentes com o consultor que veio da matriz. De novo, o mesmo blá 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 sobre as oscilações de mercado e as metas de produtividade, que angustiam, o medo de não alcançá-la novamente e acabar perdendo o posto ou sendo transferida para outra agência, ainda mais longe de casa. Entrando em casa, começa o segundo turno. A empregada se adianta para dizer que a febre da Aninha já baixou e ela está dormindo. Menos mal. Mas Beto se atira sobre ela, dando-lhe um abraço e dizendo que precisa de sua ajuda nos deveres. E há recados anotados, estômagos sinalizando que o sanduíche das 2 da tarde já foi totalmente digerido. Abre a geladeira, pega uma maçã, ouve o choro de Aninha acordando, toca o celular, tudo por um banho, tirar a roupa do trabalho, colocar um camisão confortável. Mas agora não dá. Há muitas tarefas pendentes. Atende a ligação e a sua mãe querendo saber notícias da nenetinha e reclamando que ela não teve a consideração de dar um único telefonema durante a semana. Mãe, eu não tenho tempo nem para respirar. Dona Carla, é o seu Francisco no telefone. Carla despede-se da mãe, sentindo-se culpada e prometendo visitá-la. Atende o marido, que a avisa que chegará ainda mais tarde, que não o espere para jantar, que precisará passar na casa da ex-mulher, que mais uma vez encontrou maconha no quarto do filho de 15 anos. Dá um longo suspiro e exausto. Conseguirá ficar acordada e ouvir o marido desabafar sua inquietação com esse filho, a ex-mulher, que não sabe o que fazer sem ele? Mãe, se você não me ajudar, não vou fazer o dever. A voz do Beto soa imperativa. Carla vai para o quarto do filho, o sonho do banho adiado, e ainda precisa medir a temperatura da Aninha, ficar um pouco com ela, dar uma olhada no que a empregada fez para o jantar, guardar as roupas passadas na gaveta de cada um, olhar mais uma vez a agenda para ver o que ficará pendente para o dia seguinte, aproveitar a hora de jantar do filho para comer um pouco também. O banho rápido, enfim. Carla se despe e olha no espelho, de relance, o corpo que não lhe agrada. Não há tempo para a ginástica indispensável. Saudade de si mesma, da jovem sensual que encantou o homem recém-separado, 15 anos mais velho. Saudade do tempo do namoro, dos beijos sem pressa, dos fins de semana de viagens românticas, quando ele não estava com os filhos. Saudade do desejo que escorreu pelos fios da teia da sobrecarga. Quem se identifica com essa maternidade real? No caso da Carla, ela está numa família mosaico. Ele tem os filhos dele, ela tem o filho dela, de outras uniões, e eles têm um filho em comum. E aí, como é que essa complexidade, desafios da maternidade real, com os ex-parceiros, com as crianças que moram, com as crianças que só vêm de visita, desafios. Desafios da mãe solo, se ela conta com uma rede de apoio ou não, né? Se ela tem que cuidar de basicamente tudo, como é que ela encara esse desafio da maternidade solo, mesmo quando o casal está junto, ele tem uma história na qual foi criado, ela também, como é que eles vão compartilhar um plano conjunto de como educar os seus próprios filhos. Então, são múltiplos desafios da maternidade real que, além disso, a gente pode ver assim, como é que aconteceu essa gravidez. Ela foi planejada? Ela foi acidentalmente planejada? Ela não foi planejada e aconteceu de qualquer maneira? Como é que a gente lida com isso nessa maternidade real? Como é que a gente lida com aqueles sentimentos assim, ai, que bom ter filhos, mas será que seria melhor não tê-los? Tudo isso entra em contraste com as imagens idealizadas da maternidade.
né, que nos acompanham desde sempre. Ser mãe é padecer no paraíso, é o amor mais lindo do mundo. É assim, sim, tudo bem, tem momentos que realmente é maravilhoso, mas tem momentos que não são tão maravilhosos assim. E isso é maternidade real. E se eu me julgo incompetente, inadequada, mãe ruim, etc. e tal, porque eu não estou 100% o tempo todo, isso é um julgamento cruel. Né? Que tipo de autocobrança a gente se faz? Como são os palpites que circulam por aqui, e por ali, das pessoas que estão ao nosso redor e que muitas vezes nos confundem para a gente achar o caminho que faz mais sentido para nós. E eu gosto muito do conceito, né, do Donald Winnicott sobre mãe suficientemente boa, né? Qual é a nossa melhor versão no momento? E às vezes a nossa versão de hoje não está tão boa quanto a versão de ontem, mas a gente vai caminhando dessa jornada de descoberta, de transformação, que a maternidade tem mesmo, né, um impacto muito profundo na nossa pessoa. E a paternidade também. E, neste caminho, a gente vai passando também por oscilações de autoestima. Será que eu estou sendo uma mãe competente? Será? Às vezes eu acho que não sou. Né? Como é que é essa vulnerabilidade da maternidade real? Porém, também como é que é a força dessa maternidade real? Porque quando enfrentamos desafios particularmente difíceis, internação, morte de um filho, questões graves. Como é que a gente acha força que às vezes a gente nem sabia que tinha, depois de acreditar que a gente não tinha força nenhuma, só tinha vulnerabilidade? E como é que é a nossa rede de apoio? Eu vejo que é comum que as mães de primeira viagem acham que elas têm que dar conta de tudo. E eu vejo que as mães mais experientes sabem que isso não é possível. Com quem que eu posso contar? Dentro do meu círculo familiar, dentro do meu círculo de amigos, dentro do círculo de trabalho, que muitas vezes a gente encontra apoio e força, né, dos colegas de trabalho, e como é que a gente pode fazer uma revisão desse imã de culpa que atrapalha a vida de inúmeras mulheres. Tem mulheres que dizem assim, até quando eu me sinto exausta, eu me sinto culpada, porque eu deveria estar fazendo outras coisas e não descansando. Como é que é esse imã de culpa? Quando a gente tem momentos de raiva, já falei 50 vezes, ele não me atende, de impaciência, de irritabilidade, de frustração. Ninguém me disse que era tão complicado criar filhos. Como é que são momentos de desespero, vontade de sumir? Tudo isso faz parte da maternidade real. E como é que a gente pode trabalhar, né, essa questão dessa superexigência, que muitas vezes é cruel, né? Nunca a gente faz o suficiente, nunca a gente faz o que deveria ter sido feito. Como é que essa sobrecarga, até que ponto é uma sobrecarga inevitável, até que ponto é uma sobrecarga que a gente contribui para que exista quando desqualificamos a participação de outras pessoas. Não, homem não tem jeito para cuidar de filho, não. E você não tem jeito para, né, para ajudar no dever de casa, sou eu que tenho que fazer isso. A gente não nasceu sabendo, a gente aprendeu. O que é que o pai da criança não pode aprender se ainda não sabe? E por que que a gente acha que só a gente sabe fazer as coisas da maneira certa? Por que que não há mais de uma maneira certa de fazer a mesma coisa? São revisões que a gente pode fazer conosco para que a gente não negue ou não recuse ou desqualifique essa participação de outras pessoas no que é absolutamente necessário, que é a partilha, a cooperação. Não é dizer, ai, meu marido é ótimo, ele me ajuda. Não ajuda, não, ele participa. Né? E essa paternidade participativa é extremamente importante. Estejam eles juntos como casal ou em lares separados. E como é que a gente está educando filhos e filhas? Ah, eu só peço a minhas filhas para
né, colaborar aqui nas tarefas domésticas. E os filhos? Ah, eles ficam estudando, jogando. Como assim? Né? Tarefas da casa são tarefas de pessoa. E aí a gente precisa fazer uma revisão da história que está internalizada. Não, as mulheres é que cuidam, né, da casa, da família, dos filhos, as mulheres é que cuidam, os homens também. Né? Isso vem daquele tempo em que os homens eram provedores e as mulheres cuidadores, só que agora a gente está como provedora e como cuidadora, portanto, os homens podem ser provedores e cuidadores. Estamos caminhando para isso, mas ainda há um longo caminho pela frente. E a gente fica aprendendo com os filhos o tempo todo. Eles não precisam de mães perfeitas, eles precisam de mães humanas e amorosas, em constante processo de aprendizagem. E os erros fazem parte desse caminho. Ter filhos é uma jornada de autoconhecimento e de grandes descobertas. Ninguém acerta 100%, ninguém erra 100%. Isso é caminho para aprender com os erros, em vez de sentir culpa e se autocensurar impiedosamente porque fez algo errado. Nós vamos fazer coisas erradas, sim, e coisas certas também. E em meio a todas essas dificuldades da maternidade real, o amor acontece, né? E é o espaço para a alegria de ver os filhos crescerem e serem capazes de fazer as suas escolhas e serem capazes de evoluir neste ciclo vital da família de cuidados recíprocos, né? A gente cuida deles, eles cuidam da gente e a gente forma uma comunidade, né, de apoio, né, recíproco e muito amor. E aí eu quero finalizar cantando uma das minhas músicas que se chama Multitarefa. Para ser multitarefa é preciso dividir o tempo, fazer o que é preciso e deixar de fazer o que não é. Para se exigir, mas também ser bondosa consigo mesma, ser mulher maravilha, desnecessário, deixe que os outros assumam funções. Temos escolhas de muitos caminhos para seguir e construir uma vida de realizações. O que importa é amor, é trabalho, é amizade, o equilíbrio é dinâmico e imutável, com bons desafios para enfrentar. E às vezes temos que fazer escolhas ousadas, vencendo o medo da mudança para sair da acomodação. Maternidade real e os seus desafios. É isso.